Então vamos... Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, entre tarde e noite. Nós estamos voltando finalmente para a atividade do Coloquinho. Eu, Laura, que está ali também, que não quis se levantar para se apresentar. Timbó também, que daqui a pouco está saindo do Coloquinho, mas está aqui para ajudar a gente nessa transição. Primeiro Coloquinho do período. A ideia é que os Coloquinhos sejam semanais ou quase semanais. Para os estudantes falarem sobre o que eles estão fazendo nas suas ICs, TCC, apresentação, qualquer tipo de pesquisa que vocês façam, projetos, qualquer coisa é bem-vinda. Se vocês acham que não tem uma coisa mega original, não tem problema. Vocês, estudem alguma coisa legal e apresentem aqui, não tem problema nenhum. Hoje nós estamos com o Theo Ador, que é da astronomia, porém faz isso aqui no IF, com o Thales Azevedo e com o Thiago Hartz, que é do IEM. Ele vai falar para a gente sobre teorias alternativas do eletromagnetismo, e isso está sendo gravado, eu vou colocar depois no YouTube. Estamos fazendo uma tentativa de fazer o áudio ficar bom como está gravando no telefone, vou ver se funciona. A cada aproximações sucessivas, cada vez a gente vai fazer ficar melhor. A participação no Coloquinho é grande para vocês, hora de ACC. Então, a Laura passa daqui a pouquinho um caderno para vocês. Já, está passando já, vocês assinam. Coloca o DRE, né, e a gente faz um certificado depois e manda para vocês. Também está aberto eternamente o... Pessoas chegando... Samir, grande Samir! Está aberto eternamente o formulário para quem quiser participar do Coloquinho. Ainda tem algumas vagas desse período de pessoas para apresentar, então, por favor, se inscrevam. E daqui a pouco a gente vai abrir também um formulário lá, um pedido para quem quiser participar da organização do Coloquinho. É isso, né? Alguma coisa mais, Laura? Não, tá tinha, né? Então tá bom, então vamos explodir o nosso participante. E 6h30 eu precisarei tirar esse negócio aqui porque é do Natanael. Então vamos ter até 6h30 para terminar. E a coisa a gente fica batendo papo depois, perguntas, e aí isso fica fora do vídeo. Bom, então qualquer coisa pode começar. Inclusive, mediador da sessão. Gostaria de saber se o mais interessante seria fazer as perguntas no meio ou no final. Você preferia. Se você achar que vai dar tempo de fazer no meio, pode ser. Se você achar que vai ficar talvez difícil, pode ser no final, e aí de debate com o controle, enfim. Tudo bem. Então, a rigor, podem fazer perguntas no meio. Aí, caso esteja muito... Não, o Tarek faz tudo sim. Mas, bom, vocês podem fazer no meio, e aí caso o tempo esteja estourando, aí vocês guardam as perguntas pro final. Pode ser assim? Pode ser. Beleza. Então, tranquilo. Bom, então, um excelente fim de tarde a todos. E como o João falou, eu sou o Theo Ador. E eu venho aqui apresentar para vocês o que eu estava fazendo no meu trabalho de IC, que é sobre teorias alternativas do eletromagnetismo. Bom, então eu vou apresentar aqui um pequeno itinerário do que nós pretendemos ver nessa próxima 1 hora. Né? Que, basicamente, eu vou começar com um pequeno prólogo. Como creio que nem todo mundo aqui viu mecânica analítica, eu vou dar uma pequena motivação, um breve resumo para sinopse de mecânica analítica, para que o que eu vou falar depois seja mais compreensível para quem ainda não fez mecânica clássica 2, por exemplo. Então, e depois disso, né, meu projeto, né, esse trabalho, ele está destinado a mostrar, além da teoria de Maxwell do eletromagnetismo, que é a teoria mais conhecida e mais usada, algumas 2 teorias alternativas, que são a teoria de Broca e a teoria de Rosenfeld-Solomon. Né? E aí, como forma de comparar essas teorias, uma coisa muito interessante para verificar onde elas são iguais e onde elas são diferentes é
propriamente na quantização dessas teorias, né? Pelo menos uma parte delas, elas são idênticas no aspecto clássico delas. Então, as diferenças estruturais elas ficam mais interessantes quando a gente vai para a quantização das teorias, né? Então, eu vou apresentar para vocês um procedimento usual de quantização, que é a quantização de campos, que nesse caso eu vou chamar aqui de quantização canônica, e eu vou apresentar como quantiza o campo eletromagnético de Maxwell e depois eu vou apresentar as outras duas teorias, né? Bom, então, a rigor, essa próxima hora vai ser basicamente um prolegômeno para teorias alternativas do eletromagnetismo, e eu só vou falar propriamente das teorias no final, né? Vão ser só poucos slides e a maior parte vai ser preparar o terreno para que a gente consiga comparar essas teorias com a teoria de Maxwell, né? Então, basicamente, vou começar com um grande prolegômeno, então no final vou falar sobre as teorias alternativas. Ok, então vamos começar no prólogo, né? Bom, como nós sabemos, né, a gente sempre tenta buscar um motivo para reescrever as equações de Maxwell. Então o que eu fiz aqui foi começar com as equações de Maxwell, né, porque é sempre bom uma coisa para a gente escrever, né? Então essas equações de Maxwell, e o que eu queria apresentar para vocês é uma forma diferente de escrever elas, que é a forma que a gente chama de notação covariante. Porque essa forma de escrever as equações de Maxwell é que geralmente aparece no objeto que a gente vai usar na quantização. Vai ser basicamente a Lagrangiana. Bom, e... Diga. Só um pequeno comentário. Você está considerando que epsilon 0 igual a M0 igual a 1, né? Com certeza. Tá bom. Com certeza, epsilon 0, M0, M0... Beleza, senão fica quem já estranha até Isso é, obviamente. Quem já estranha tudo. C igual a M0 igual a Y0 igual a 1. Beleza. Eu quase botei H cortado igual a 1, mas eu me controlei. Então, beleza. Então, essas equações de Maxwell, né? E como a gente sabe, né? Se a gente usar a lei de Gauss magnética junto com a lei de Faraday, a gente, ou seja, as equações de Maxwell homogêneas, né, que não tem termo de fonte, a gente consegue escrever os campos em termos dos chamados potenciais, né? O potencial escalar e o potencial vetor. E o que significa essa notação covariante? Basicamente é escrever de uma forma relativística, né, em que a forma dessas equações não muda quando se altera o seu sistema de coordenadas. Só que aqui eu não vou me preocupar muito com provar que isso acontece, né, que você tem um comportamento de fato covariante dessas equações. Eu vou só reescrever elas. Então, uma forma de fazer isso, né, é unificar os dois potenciais num único potencial, né? Eu pego o V e o A e junto num quadripotencial com 4 componentes, que é esse A'. E eu faço a mesma coisa para a carga e a corrente, né? Eu pego a carga, pego a densidade de corrente junto num único vetor quadricorrente. Bom, aí só por motivo de entender o que está acontecendo, eu estou dizendo que qualquer coisa com índice para baixo significa que eu estou fazendo um somatório de uma matriz com um vetor. E essa matriz é a matriz da métrica de Minkowski, né? Ou seja, a parte temporal é menos 1 e as partes parciais são 1. Então, eu também outra coisa conveniente que eu estou usando para não precisar escrever um monte de somatórios é dizer que quando tem índices repetidos em cima e embaixo é porque tem um somatório implícito, né? Então, beleza. Agora, beleza. Então, eu vou começar a definir os nossos objetos, né? Um objeto que vai aparecer com muita frequência na teoria de Maxwell é esse cara daqui, que é o chamado tensor de campo, né? É basicamente uma derivada, né? Ele tem dois componentes. A primeira componente diz em relação a qual componente você está derivando, e a segunda componente ela vai dizer qual é a componente do seu potencial, né? Então aqui a gente tem 4 componentes, ele vai dizer qual que é. Ele é antissimétrico, né? Então vai ser esse termo menos o contrário, né? Aí você troca aqui a componente e troca
troca a componência da derivada, troca a componente do potencial. Ok, esse aqui é o chamado tensor de campo, né? Inclusive, se você abrir isso aqui e fazer as contas, eu não vou fazer aqui, esse cara vai dar exatamente as componentes do campo elétrico e do campo magnético. Né? Então é só uma forma mais rebuscada de escrever os campos eletromagnéticos. Beleza. E aí, com isso, a gente consegue reescrever as equações de Maxwell desse jeito aqui. Em vez de eu escrever as equações não homogêneas, que são a lei de Gauss e a lei de Fermat-Maxwell, eu escrevo só esse troço aqui. Né? Eu não estou com... A ideia aqui não é abrir as contas, né? Mas, se quiserem, podem ficar como exercício. Essas duas equações, elas dão essa equação daqui, uma só. No caso, essas 4 equações, né, dão essas 4 equações, né? Só que escritas de um jeito diferente. Então, essa aqui vão ser as chamadas equações de Maxwell não homogêneas. As equações de Maxwell homogêneas, como a gente já usou elas para montar os potenciais, elas seguem por identidade. Né? Se você usa os potenciais, você já chega nas equações homogêneas por identidade do próprio tensor de campo. Né? E é basicamente isso daqui. Se você, né, escolher um cara para ser o lambda, outro cara para ser o mi, outro cara para ser o mi, você vai chegar nas equações homogêneas, só que com alguma redundância. Né? E aí, então essa daqui é a sua representação covariante das equações homogêneas. Mas o que vai ser mais interessante para a gente pode ser as não homogêneas, que são essas daqui. Então, beleza. Agora a gente deu uma revisão de eletromagnetismo clássico. A gente vai fazer um pequeno prólogo de mecânica analítica. Basicamente, né, mecânica analítica é basicamente uma teoria que é equivalente, que ela surge como uma teoria equivalente à mecânica newtoniana. Né? Apesar dela se estender posteriormente, para muito além disso, né? Que ela funciona basicamente da seguinte maneira. Eu tenho um cara que eu chamo de funcional de ação, que ele é uma integral no tempo de uma função que eu chamo de lagrangiana. E aí, esse cara, né, ele é uma função de uma... O QI é basicamente uma trajetória, posso dizer assim. É uma curva, ou né, coordenadas da partícula, que é uma função do tempo. Né? Então, essa é uma função da trajetória de uma partícula. E por isso a gente diz que ele é um funcional, mais ou menos. E o que acontece? Então, para cada trajetória que você dá para uma partícula, não precisa ser uma trajetória real, pode ser uma trajetória virtual, né? Qualquer coisa, desenho que você fizer, ele vai te dar um valor correspondente para uma ação. Ok. E aí, eu postulo um princípio que é chamado de princípio de Hamilton, que diz que, dentre todas as trajetórias virtuais possíveis, as curvas virtuais possíveis, existe uma única curva, não necessariamente, mas existe uma curva real, que descreve o movimento real da partícula, entre dois pontos, que é a curva tal que o funcional de ação é extremizado, ou seja, que a derivada, a variação dele, né, como se fosse uma derivada, é zero. E isso está ilustrado nessa imagem daqui. Né? Eu tenho várias curvas possíveis entre dois pontos, né, e cada uma delas vai me dar uma ação. A curva que realmente a partícula percorre vai ser a curva, essa curva que está em vermelho, né? Pictoricamente vai ser essa curva que está em vermelho, e essa curva representa a curva tal que essa ação é extremizada. Okay? Pode ser um mínimo, ou um máximo, ou um ponto de zero. Né? Então, beleza. Aí, se você abrir as pontinhas, né, tentar derivar isso daqui para achar onde é que a variação da ação dá zero, você chega num conjunto de equações que a gente chama de equações de Euler-Lagrange, que são essas equações daqui. Ou seja, a derivada da Lagrangiana em relação à velocidade, né? O ponto é a velocidade. Aí você deriva em relação ao tempo tudo isso. Menos a derivada da Lagrangiana em relação à posição. Posso pensar que aqui é a posição.
Isso é zero. Essas são as equações de Euler-Lagrange. E agora eu vou, com forma de motivação, mostrar que isso é de fato equivalente, se a gente pensar em mecânica newtoniana, você postular essas coisas é equivalente a você postular a segunda lei de Newton. No caso particular, em que eu tenho uma força que depende... Eu tenho uma força que tem um potencial associado, uma força conservativa. Então, uma partícula se movendo sobre um potencial, eu vou postular uma lagrangiana. Eu escolho uma lagrangiana qualquer. E geralmente, na mecânica clássica, você sempre escolhe que a lagrangiana é energia cinética menos energia potencial. Então, energia cinética menos energia potencial. Aí você faz isso, joga aqui nas equações de Lagrange e você chega na segunda lei de Newton. Menos o gradiente do potencial, ou seja, força, é massa vezes os dois pontos que é a aceleração. Então, beleza. A lagrangiana, eu postular essa lagrangiana, mas eu postular o princípio de Hamilton me leva a segunda lei de Newton. Ok, mas parece meio só artificial. Eu escolho uma lagrangiana arbitrária, eu escolho aquela tal que dá certo. Só que, de fato, só que é muito útil pra gente, principalmente se a gente quiser estar pensando em fazer uma quantização de uma teoria. E aí a gente vai ver por quê em breve. Bom, a gente pode pensar, aqui a gente fez um caso de partículas, né? A gente tem a trajetória da partícula, né? A posição depende do tempo, você tem a velocidade dela, você tem o tempo. Eu posso não são só partículas que têm dinâmica, os campos podem ter dinâmica também. E são exatamente nos campos que a gente está interessado, que a gente está interessado no eletromagnetismo. Então a gente pode generalizar isso de uma forma relativamente natural para uma ação que descreve a dinâmica dos campos. E para fazer isso, a gente, em vez de usar uma lagrangiana, que depende da posição, da velocidade e do tempo, a gente usa uma densidade lagrangiana, que depende do campo, das derivadas do campo do tempo e do espaço, e das próprias coordenadas espaciais e do tempo. E aí você integra nas três coordenadas espaciais e do tempo. Né? Por isso a densidade, né? Porque você pode pensar esse L caligráfico como o Lzão como um L caligráfico D3x. Aí volta para uma integral do tempo. E aí, beleza. E aí vocês também chegam numa equação análoga de Euler-Lagrange para campos. Né? Que é basicamente isso, a derivada da densidade lagrangiana em relação a cada uma das coordenadas. Né? Aqui só tinha o tempo, né? Então você só fez isso, você derivou em relação ao tempo, depois, primeiro parcialmente, depois totalmente. Aqui é uma coisa mais ou menos parecida. Você deriva primeiro em relação a... Na verdade, os dois são... Você deriva parcialmente em relação à derivada. Em relação a uma função que é uma derivada de alguma coisa. Né? Então aqui você deriva em relação a cada uma das derivadas de componente, e aqui você deriva em relação à mesma derivada, e aqui tem um somatório implícito. E aí, beleza. Aqui você só deriva em relação ao próprio campo. Né? Então, qual a diferença que acontece? Em vez de colocar o Q e a velocidade, eu coloco o campo e todas as derivadas do campo, do tempo e do espaço como as variáveis da minha lagrangiana. E em vez de colocar o tempo, eu coloco todas as coordenadas. Okay? Então, beleza. Agora que a gente falou de lagrangianas em geral, vamos falar da de Maxwell especificamente. A lagrangiana de Maxwell, a densidade lagrangiana de Maxwell, é isso aqui. Aqui é aquele tensor que a gente definiu antes. Aqui é o vetor de quadra corrente, aqui é o vetor de quadra potencial. Eu vou postular que a lagrangiana de Maxwell é essa. E aí, se eu aplicar o princípio de Hamilton, eu chego nessa lagrangiana específica, eu chego exatamente naquelas equações de Maxwell escritas do jeito mais estranho. Né? Então, beleza, eu consegui obter as equações de Maxwell usando o princípio de Hamilton e postulando alguma lagrangiana arbitrária. Bom, artificial ainda. Né? Só que, beleza, continua sendo artificial, mas chega em resultados corretos. Né? A gente pode ver, né, que essa lagrangiana, né, tem uma propriedade bem interessante que é
a liberdade de calibre que a gente encontra no eletromagnetismo clássico, né? Ou seja, como os potenciais eles são subdefinidos a menos de uma transformação de calibre, né? Você pode escolher um gradiente arbitrário para colocar seu potencial. Isso está refletido nessa lagrangiana. Uma transformação de calibre é basicamente eu pego o potencial e somo com uma derivada de um campo escalar. E aí isso vai me dar um outro potencial. E o que a liberdade de calibre diz é que isso não altera as suas equações de movimento, não altera as equações de Maxwell, né? Porque as equações de Maxwell só dependem dos campos e os campos eles não variam diante de uma transformação de calibre. Então, a gente diz que essa lagrangiana ela tem uma liberdade de calibre e essa liberdade de calibre está expressa no fato de que você consegue mostrar que se você aplicar essa transformação aqui nos azinhos que estão embutidos aqui no tensor de campo, vai dar que o F' é igual a F. Né? Além disso, isso vai me dar que esse outro termo daqui, né, parece mais estranho porque que ele tem liberdade de calibre. Porque se eu só substituir o A por a linha aqui, vai ter esse termo aqui de um gradiente vezes o J. Só que esse termo, se a gente perceber, é simplesmente ele só difere do termo original por o que eles chamam de um termo de superfície. Né? Se a gente colocar, por exemplo, regra de produtos aqui, fizer a regra de produto, esse cara daqui é o que eles chamam de um termo de superfície, e esse cara daqui é um termo que reflete a conservação de carga. Né? Porque a conservação de carga, né, é que o grade, o div, o j mais a derivada temporal da densidade de carga é zero. E forma componente é isso daqui. É a derivada, quadro derivada da quadro corrente da zero. Quadro gradiente, né? O quadro divergente. Então, quando isso acontece, esse cara daqui é só um termo de superfície. E o que acontece com o termo de superfície? Eu estou considerando, né, como antes eu considerei, né, que eu tenho pontos fixos, né? No caso de uma teoria de campos, eu estou considerando que eu tenho extremos fixos. Então, quando eu mudar, quando eu tento variar a minha curva, que vai me dar diferentes funcionais de ação, o meu extremo é igual. Né? E no caso de campos acontece a mesma coisa. Ali o meu extremo é igual, então quando eu vario, esse termo, que já é um termo que só depende dos extremos, ele dá zero. E é por isso que a gente diz que as equações de movimento que são dadas para essa lagrangiana, eles são invariantes de transformação de calibre. Porque as equações de movimento surgem do princípio de Hamilton, que fazem com que eu tenha que variar a ação. Né? Então, essa liberdade de calibre está aqui. E uma outra coisa curiosa, né, é que aqui a gente percebe uma relação intrínseca, íntima, entre quantidades conservadas, ou seja, equação da continuidade, conservação de carga, e simetrias invariância sobre certas transformações. Porque a gente vê que a conservação de carga faz com que as equações de movimento sejam invariantes sobre essa transformação de calibre. Então, esse é o famoso teorema de Noether. Apesar dele não ser ele exatamente, basicamente um indício de que ele está aparecendo. Ok. Beleza, falamos da lagrangiana de Maxwell, falamos de lagrangianas em geral. Agora a gente pode passar para entender o que é quantização canônica, o que é quantizar no campo. A gente vai falar especificamente do que a gente chama de quantização canônica. Basicamente, a gente tem uma função lagrangiana que a gente escolhe arbitrariamente. Essa função que a gente escolhe arbitrariamente, a gente pode fazer uma chamada transformada de Legendre, que é basicamente o seguinte. Eu troco de variáveis. A lagrangiana, se vocês lembrarem, era uma função da posição, da velocidade e do tempo. Aqui eu vou trocar a velocidade pelo momento. Aí eu pego as duas variáveis que eu quero mudar, os dois pares de variáveis, cada par de variável que eu quero mudar, ou seja, velocidade e momento, nesse caso, e multiplico os dois. E faço isso para todas que eu quero mudar. Então eu quero mudar todas as componentes da velocidade por todas as componentes do momento. Então eu tenho esse termo daqui. E subtraio da minha lagrangiana.
E aí eu vou escolher uma velocidade, né? Eu quero uma função que dependa do momento. Então não pode depender da velocidade. Então eu vou escolher uma velocidade que seja tal que essa função daqui de dentro seja mínima. Se eu faço isso, isso me dá essas equações aqui para o momento em termos da velocidade. Agora, se eu quero escrever esse cara aqui em termos do momento, eu tenho que inverter essa equação. Então, beleza. Nem sempre dá para inverter, isso vai dar um fenômeno interessante que retornaremos em breve. E aí eu consigo escrever essa função aqui, h, que é só uma função da posição do momento no lugar de função da posição da velocidade. E essa função a gente chama de Hamiltoniana. Beleza. E aí, se você fizer algumas operações matemáticas com as equações de Euler-Lagrange e com essa definição, você mostra que as equações de Euler-Lagrange elas vão ser equivalentes a essas equações aqui que a gente chama de equações de Hamilton. Ou seja, que se deriva o h em relação ao momento, você dá a evolução temporal da posição. E faltou menos aqui. Era menos, Faltou menos. E a derivada, a evolução temporal do momento seria menos a derivada do h em relação à posição. Então, essas duas equações elas podem ser interessantes em muitos aspectos. Em primeiro lugar, porque são equações de primeira ordem. E as equações de primeira ordem são mais interessantes do que de segunda ordem em geral. Mais interessante não, mais simples. Né? Então, beleza. Então, essa é uma das coisas interessantes do Hamiltoniano. Mas uma coisa que a gente vai estar especificamente interessado vai ser outra coisa que a Hamiltoniana nos dá. Eu vou começar aqui com um exemplo, né? Bom, eu posso pensar no mesmo exemplo que eu tinha antes, né? Eu tenho aquela lagrangiana, eu quero achar a Hamiltoniana. Bom, eu aplico essa fórmula daqui dos momentos. Isso me dá um momento em termos da velocidade. A gente chega em P igual a mv, como esperado. Ainda bem. Então, a gente agora joga, né, a gente pode escrever, inverter aqui e botar Q ponto como P sobre N. A gente escreve esse cara daqui em termos das posições dos momentos. E, curiosamente, a gente chega na energia. Né? Então, aqui a gente tem o P2 sobre 2 que é energia cinética, mais o Vx, que é energia potencial. Ou seja, a gente chega numa energia de uma partícula. E várias vezes, né, o Hamiltoniano é interpretado, inclusive confundido com energia. Né? Só que ele ser energia é a fortiori, é um fato fortuito que, curiosamente, nós chegamos. Né? Mas a definição dele não depende dele ser energia. Né? Então, beleza. Aí a gente pode, né, achar as equações de movimento que vão dar essas equações conhecidas, né? Ou seja, que a velocidade é o momento sobre a massa e que a derivada temporal do momento é a força, né, que é o gradiente potencial. Então, basicamente a segunda lei de Newton. Ok. Agora, o que eu realmente queria mostrar com trocar a lagrangiana pela hamiltoniana é o que a gente chama de parênteses de Poisson. Que é basicamente, eu pego duas variáveis e os parênteses de Poisson vão ser definidos desse jeito aqui. Eu pego a derivada da primeira em relação à posição, a derivada da segunda em relação ao momento, e depois o contrário. E menos a derivada da primeira em relação ao momento, a derivada da segunda em relação à posição. Aí, se eu fizer algebrismos e algebrismos, isso me dá que se eu tenho uma variável qualquer, como essa variável evolui no tempo, é uma variável que depende da posição e do momento, como essa variável evolui no tempo, é o parênteses de Poisson dessa variável com o hamiltoniano. Ou seja, o hamiltoniano ele te dá como uma variável que evolui no tempo. Ela pode também ter uma dependência explícita do tempo aqui, mas a gente vai rigorosamente ignorar esse termo. Então, a gente vai considerar sistemas que não dependem explicitamente do tempo, só dependem implicitamente pelo fato da posição do momento depender do tempo. Ok. Então, a gente falou de hamiltoniano de partículas. Agora a gente vai generalizar isso para campos. Bom,
Na teoria de campos, o que a gente pode fazer diferente? Bom, primeira coisa, né? A gente vai ter um hamiltoniano definido basicamente do mesmo jeito. Só que aí, em vez da gente usar de minimizar, em vez de minimizar as velocidades, a gente vai minimizar as derivadas temporais dos campos que a gente está usando. E o nosso momento vai ser esse π aqui, né? Como se fosse um momento de campo. E aí o resto é igual. E aí, em vez da gente usar a lagrangiana total, a gente usa a densidade lagrangiana. Uma coisa curiosa é que quando você faz isso, uma transformação para hamiltoniana, no caso de matéria de campos, você quebra a simetria de posição e tempo, né? Que existia na lagrangiana. Bom, basicamente, né? Você... Uma coisa, quando você for terminar a pergunta, repita a pergunta, porque a pergunta não vai ser carregada. Ah, tá, beleza. Então a pergunta foi o que eu estou chamando de simetria entre posição e tempo. Né? Bom, a simetria entre posição e tempo não é uma definição formal, é informal. Basicamente, né? Aqui a gente tem uma integral da lagrangiana de 4x. Aí aqui eu tenho todas as... Aqui pode depender da posição do tempo, aqui pode depender da posição do tempo, eu tenho das derivadas da posição do tempo, aqui depende do tempo. E aí a equação geral da Lagrange, né, vão para os 4 componentes, né, posição e tempo. E agora, aqui tem uma coisa qualitativamente diferente do tempo. Porque eu faço transformar de não com todo mundo, eu só faço com as derivadas temporais. Okay? E eu chego nessa diferença que... Mas é uma diferença algébrica, né? Uma diferença matemática da posição do tempo. Formal, simplesmente formal. Não significa que não exista mais uma simetria real entre posição do tempo. Beleza? Ok. Entendeu? Beleza. E o critério de minimizar aqui é o mesmo, né? Isso vai me dar que isso é uma derivada da Lagrangiana em relação à derivada temporal do campo. Isso vai me dar equações de Hamilton análogas. Só que com um termo chato daqui. Esse termo chato daqui. Também é algebraico. E aí um jeito mais conveniente de escrever essas equações de Hamilton, que são equivalentes a isso daqui, é você definir o que a gente chama de derivada funcional. Se a gente definir... Basicamente a gente define a derivada funcional da seguinte forma. A gente tem essa densidade hamiltoniana, que a gente chama. Né? A gente chama de densidade porque ela vem da densidade lagrangiana. E a gente integra no espaço. E a gente tem uma hamiltoniana total. Aí beleza. Essa hamiltoniana total a gente vai usar depois. Derivada funcional não depende dessa definição. Derivada funcional é a seguinte. Essa aqui é a definição rigorosa. Né? Mas basicamente ela chega no que a gente pensa intuitivamente como fazer a derivada de um funcional, ou seja, uma coisa que depende que depende de funções, né? De função dos campos, né? Uma função dos campos. Que é basicamente o seguinte: a gente escolhe um campo, a gente varia um pouquinho esse campo, varia um pouquinho, aí põe um epsilon. Esse campo ele pode variar de acordo de uma forma qualquer, que vai ser simples. Essa derivada, eu estou derivando funcional, né? Ela vai ser, eu vou definir como sendo uma integral desse carinha aqui, que é a função que eu escolho para estar variando um pouquinho em relação à função original, vezes uma derivada funcional. E eu defino implicitamente aqui uma derivada funcional. Então é como se fosse a densidade de derivada. Mais ou menos isso, né? E dessa forma eu consigo escrever a equação de Hamilton de uma forma um pouquinho mais conveniente que essa daqui. E pictoricamente eu posso pensar, eu estou variando um pouquinho o H, eu estou variando um pouquinho o campo, e eu estou dividindo os dois. Né? O que nós físicos costumamos fazer. Beleza. Mas essa definição formal não vai ser tão importante. Porque a partir do momento a gente só vai usar ela para definir parênteses de Poisson para campos, e depois a gente vai esquecer. Né? O parênteses de Poisson para campos vai ser simplesmente uma integral
naquela comutação de derivados funcionais em relação a cada um dos campos. Né? Em relação a cada um dos campos, que são as nossas variáveis da Hamiltoniana. Né? Então, você tem um campo, esse campo daqui, esse campo que é o campo conjugado dele. Beleza, a gente define parênteses de equação para campos. E aí, a evolução temporal vai ser de novo dada por esse parênteses de equação se a gente definir dessa forma. Ou seja, a gente chega basicamente no meio do resultado que a gente tinha para partículas. E, como eu falei antes, eu vou ignorar o termo de derivada temporal. Então, parece que eu preciso. Quando você define uma somática, você definiu mais eu defini implicitamente isso, né? Isso daqui está bem definido, né? Eu só pego uma função específica e derivo ela. A sua função específica depende de epsilon, eu derivo ela em relação a epsilon. Isso me dá uma integral de uma derivada funcional. Eu defino implicitamente a derivada funcional desse jeito. Okay? Então, ok. Então vamos finalmente ao postulado de quantização. Basicamente, eu posso definir parênteses de equação de qualquer variável. Né? No caso de partículas, qualquer função de P e Q. Mas, em particular, eu posso definir parênteses de equação entre as próprias variáveis do Hamiltoniano, que é o próprio P e Q. Curiosamente, isso vai nos dar. Quando eu tento fazer o parênteses de equação entre P e Q, vai me dar uma delta de Kronecker. E quando eu faço Q com Q e P com P, vai dar zero. E o que é o postulado de quantização? Eu vou passar as minhas variáveis do Hamiltoniano para operadores no espaço de Hilbert, ou seja, no espaço em que os estados da mecânica quântica estão definidos. E esses aqui vão ser os operadores no espaço de Hilbert. E, além disso, eu vou passar os parênteses de equação para o que a gente chama de comutador entre duas variáveis. Esse comutador é basicamente um operador vezes outro operador vezes outro. Essa multiplicação de operadores a gente pode entender como uma função composta. Então a gente só passa o resultado que a gente tinha de parênteses de equação e vai para um computador. Isso que é o que eu estou chamando de quantização. Putz. Tudo bem, vou tentar acelerar um pouco. Beleza. Aqui, eu posso dar um exemplo de uma partícula em uma dimensão. Como eu sei que isso daqui é isso, né? Se eu tenho uma partícula em uma dimensão, é certamente o E é igual ao J, né? Porque eu só tenho uma coordenada. Então isso aqui vai dar 1. E aí, eu posso definir aqui uma constante arbitrária, que eu chamo de H cortado. E aí eu só troco o parênteses de equação por 1 sobre IH cortado pelo computador. E eu calculo o computador entre o Q e P. Vai ser IH cortado, resultado relativamente conhecido da mecânica quântica. Agora vamos para a teoria de campos. A gente pega os parênteses de equação, se a gente fizer o cálculo direitinho, isso vai dar uma delta de Kronecker vezes uma delta de Dirac, dependendo de onde você está aplicando os campos. E isso se você estiver contando φ com φ. Se eu estiver contando φ com φ ou φ com φ, vai dar zero. Beleza. E a quantizar vai ser a mesma coisa. Eu vou passar de funções, né, que são campos, funções da posição e do tempo, para operadores de espaço de Fock. Né? É basicamente como se fosse um conjunto de espaços de Hilbert. Como se fosse um conjunto de vários espaços de Hilbert. Mas a princípio não é tão importante onde esse operador está atuando. O que é mais importante é que isso vira um operador e para de comutar, basicamente isso. Eu faço isso para o campo φ e para o campo conjugado π. Eu transformo os dois em operadores. E aí eu vou ter o mesmo postulado. Eu vou jogar esse parênteses de equação e vou transformar num comutador sobre IH cortado entre os campos. Beleza. E aí, a rigor, né, eu teria que colocar uma matriz de identidade aqui, né? Porque eu estou fazendo. Isso aqui é um operador, né? Então teria que ser uma. Aqui não é um número, né? É uma matriz de identidade. Mas beleza. Aí o que é interessante é como eu troquei os parênteses de equação por operadores, como a evolução temporal é dada pelos parênteses de equação, agora é dada pelo operador, né? Pelo comutador. Né? Então, com o comutador, eu sei como uma variável dinâmica evolui no tempo.
Isso vale tanto para partículas quanto para campos. Obviamente, eu estou ignorando a dependência explícita. Beleza. Agora, vou tentar quantizar Maxwell. Mas aí tem um problema, né? A quantização de Maxwell, a Lagrangiana de Maxwell é o que a gente chama de sistema vinculado. O que significa? Né? Se você calcular o π0 e o πi para Maxwell, você encontra que π0 é zero. Você não consegue inverter essa equação, né? Porque você tem que escrever o A ponto, né? o φ ponto em termos do π. Só que você não consegue inverter isso porque isso daqui dá uma... você não consegue tirar o φ0 ponto disso, né? Então você não consegue inverter. Isso significa, né, que você tem um vínculo entre... Eita. Beleza. É o seguinte. Beleza. Então, eu não consigo inverter. Isso me gera o que a gente chama de vínculos. E qual é o problema dos vínculos? Quando eu calculei os parâmetros de equação e depois os commutadores, eu supus que os campos são independentes. Só que agora eu vejo que eles não são independentes. Né? Por exemplo, aqui, φ0 é igual a zero. Como é que eu estou derivando em relação a π0 para calcular os parâmetros de equação? Se o π0 é o próprio zero, eu estou derivando em relação a zero. Né? Então isso sugere que você tem um sistema vinculado e isso dá problema no resultado que a gente achou dos parâmetros de equação. Por exemplo, esse resultado aqui, né? Delta de Kronecker, delta de Dirac, comutador. Se esse cara daqui é zero, isso aqui deveria dar zero. A implicação é um zero. Em vez de qualquer coisa, vai dar zero. Né? Então tem um problema. E aí, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu suponho que eu estou, em vez de supor que eu estou já no meu espaço, peraí. Tudo bem, eu vou tentar. Tá bom, eu estou voltando bem rápido. Beleza. Esse eu tenho um vínculo, né? Eu tenho um vínculo, que é, por exemplo, esse π0 igual a zero. E eu digo que eu não estou, na verdade, no meu espaço. Meu espaço não é o espaço total. O espaço em que minha teoria está definida é uma hipersuperfície de um espaço maior. E nessa hipersuperfície de um espaço maior, eu tenho uma hamiltoniana maior, que tem os vínculos multiplicados por esses lambdas aí que eu vou chamar de multiplicadores de Lagrange. Né? Talvez já tenham visto em cálculo 2, alguma coisa assim. E, beleza. Eu vou dizer que esses vínculos, a gente chama de igualdade fraca. É o que a gente chama de igualdade fraca. No espaço grande, elas são variáveis independentes. E aí, na hipersuperfície em que o vínculo está definido, você tem esse vínculo. Né? Então, nessa hipersuperfície, o vínculo dá zero. Né? Só que ele não dá zero em qualquer lugar. Só que a gente só está interessado na parte em que ele dá zero. É por isso que a gente diz que é uma igualdade fraca a zero. E aí, claramente, quando eu estou na hipersuperfície em que o vínculo é zero, a minha hamiltoniana total reduz a hamiltoniana normal que eu tenho. Né? Beleza. E aí, se eu estou num sistema vinculado, né, eu tenho que ser consistente. Se eu quero que na minha hipersuperfície o vínculo seja identicamente zero, a derivada dele nessa hipersuperfície também tem que ser. Né? Isso pode me gerar mais vínculos. Então eu posso criar vínculos até não encerrar mais vínculos possíveis. Né? E isso vai me dar um conjunto de vínculos na teoria que vão definir a hipersuperfície dela. Bom, numa teoria de campos é parecido. É só, em vez de eu usar a hamiltoniana como só a somatória dos multiplicadores vezes o vínculo, eu faço uma integral. Põe uma integral na posição desses multiplicadores desse vínculo. Ok, tudo bem. Vamos prosseguir. Mesmo com esse problema aqui. A hamiltoniana de Maxwell, ela vai dar esse cara daqui com esses dois vínculos. O primeiro é o π0 igual a zero, né? O primeiro vínculo, né, que é fracamente zero, é o π0. E o outro vai ser basicamente a lei de Gauss no vácuo. Eu estou contando no vácuo, sempre no vácuo. A lei de Gauss no vácuo, ela vai ser francamente zero na superfície que eu estou interessado. E esse vai ser um outro vínculo de Maxwell.
Aí se você quiser a demonstração disso, né, não é tão difícil, você mostra que só tem esses dois. Beleza. E aí, o que acontece, Maxwell, é que existe uma subdeterminação dos lambdas aqui, que são os computadores de Lagrange. A princípio, eu tenho que seguir as minhas condições de consistência. E essas condições de consistência vão dar uma equação para um sistema de equações para os meus multiplicadores de Lagrange. Essas condições de consistência, é só fazer a derivada do vínculo. E eu tenho uma solução, essa solução pode ser única ou ela pode não ser única. Se eu não for uma solução, se eu não tiver uma solução única, eu posso ter uma solução geral em que eu tenho coeficientes arbitrários, né? Que eu estou olhando para o núcleo da matriz do sistema de equações. E o que acontece? Se eu tenho coeficientes, esses multiplicadores são arbitrários, porque eles têm coeficientes arbitrários, eu tenho vários hamiltonianos arbitrários, né? Porque o hamiltoniano total depende do multiplicador de Lagrange. Então, a evolução temporal do meu sistema parece ser arbitrária. Não totalmente arbitrária, mas em algum grau arbitrária. Porque como eu tenho vários hamiltonianos, eu posso ter várias evoluções temporais possíveis. Isso significa, basicamente, o que eu estou representando nessa imagem. Eu posso evoluir temporalmente o estado do meu sistema para outro estado de várias formas diferentes. Cada uma dessas formas representa um dos coeficientes do computador de Lagrange, que são soluções das condições de consistência. E esses caras daqui, apesar de serem pontos diferentes na minha curva, é verdade, apesar de serem pontos diferentes na minha curva, eles me dão o mesmo estado. Isso é o que eu chamo de liberdade de calibre. E, de fato, né, a gente pode associar isso com a liberdade de calibre que a gente falou no começo. Porque a gente pode pensar numa forma de transformar esse cara se mudar o estado. É só pensar numa transformação que vai de cá para cá, e assim simplesmente. Então eu vou ter uma invariância do estado físico sobre a transformação de calibre. E aí, o que eu faço se eu quero deixar a minha evolução temporal nível? Eu faço uma chamada fixação de calibre. Uma fixação de calibre, eu basicamente fico colocando vírgulas adicionais que eu quiser, desde que sejam consistentes, até que essas equações aqui elas tenham solução única. Eu vou fazendo isso. E quando eu faço isso, eu posso ter... eu faço isso até o determinante dessa matriz ser diferente de zero. É a matriz dos pares de equação entre os vínculos. E quando isso acontece, essa equação tem solução única, e os meus multiplicadores de Lagrange estão univocamente definidos, então meu hamiltoniano está unicamente definido, e minha evolução temporal está unicamente definida. E aí, diga. Depois que eu chego nisso daí, eu não consigo adicionar mais. Porque provavelmente você vai ter redundância ou inconsistência, alguma das duas. Né? Então, beleza. E aí, um vínculo usual que a gente coloca mais, uma fixação de calibre usual que a gente faz em Maxwell, é colocar esses caras aqui, que é aqui no vácuo, né? Eu basicamente elimino o potencial escalar, que é o A0, e coloco aquela condição do calibre de Coulomb, né? Que é o div de A igual a 0, potencial vetor. E esses são os vínculos que eu coloco a mais na teoria de Maxwell. E quando eu faço isso, as minhas relações de comutação, elas não têm mais problema, né? Que eu basicamente penso o seguinte: como eu estou numa hipersuperfície, não no espaço total, eu só tenho a projeção das relações de comutação em alguma hipersuperfície. E aí não tem problema que isso seja zero. E além disso, como eu setei o A0 para 0, eu posso até ignorar as componentes zeros sempre, né? Porque se eu for um comutador de zero, comutador de zero, vai dar zero. Então eu ignoro os zeros da teoria. As componentes zeros da teoria. Bom, claramente, né? Igualdade fraca. Porque isso aqui vai ser zero na hipersuperfície. Né? Beleza. Aí quando eu faço quando eu imponho esses vínculos, faço a fixação de calibre e descubro os vínculos, eu tenho que fazer umas pequenas modificações nas minhas relações de computação, porque eu tenho que projetar elas na minha hipersuperfície no espaço. E para fazer isso, né, para eu seguir, por exemplo, esse vínculo aqui do campo elétrico, que é esse daqui, no caso de Maxwell, eu tenho que projetar
uma delta transversa. E como é que eu defino uma delta transversa? É basicamente é basicamente a delta normal. É a delta normal menos dos derivados divididos por delta. O que é o delta? A princípio, delta pode ser um laplaciano. Só que meu extremo se dividir por um operador. Né? Então, como é que você faz para definir isso direito? Você, em vez de escrever, isso está dividindo por derivadas. Você não está dividindo por derivadas. Você está dividindo por caras que quando... A definição difícil. Você fala que ele faz. Tudo bem. Ele basicamente, quando você tem uma exponencial, ele te dá o módulo, ele faz cair 1 sobre o módulo do seu módulo do potencial, né, do seu número de onda. Então isso fica mais interessante, mais claro, da gente saber o que significa no espaço de Fourier. Né? No espaço de Fourier, né, o espaço, em vez de a gente usar as posições, né, o x, a gente usa os modos do campo, o k. Então o que a gente faz? A gente basicamente escolhe uma caixa cúbica porque é mais fácil, e impõe as condições de contorno da caixa cúbica. E a gente vai ter vários módulos do campo. Esses módulos do campo, aí a gente pode passar do espaço de posição para o espaço de módulos. Né? E aí, basicamente, o meu potencial vai ser uma soma de todos os módulos de ondas planas. Né? Ondas planas são exponenciais, né? Exponenciais complexos. E o que é uma coisa curiosa daqui é que esse segundo somatório aqui é o somatório de polarização, né? Eu posso ter polarizações diferentes. Só que como eu tenho esse vínculo, tanto do div de A igual a zero, quanto o outro vínculo aqui que eu conveniente escolher o carimbo de Coulomb, o div de A igual a zero, se eu fizer a conta, isso me dá que eu só posso ter 2 modos de polarização. Então, eu não tenho polarização longitudinal, eu só tenho polarização transversal na direção perpendicular ao vetor de onda do meu módulo. Então, aqui, nessa expressão, está embutida que as ondas eletromagnéticas são transversais. Beleza. E aí, o que é interessante, né, é que no espaço de Fourier fica bem claro, né, que esse cara daqui significa simplesmente que eu só tenho a comutação nos modos que de fato existem, né, os modos transversais. E beleza. E quando eu faço isso, né, eu consigo jogar esses caras aqui, né, com algum algoritmo, jogar esses caras aqui, e eu descubro em relação à computação dos próprios coeficientes, ou de equação, dos próprios coeficientes de cada uma das exponenciais daqui, né? Eu tenho uma real e uma complexa, né, porque o campo tem que ser real. E, curiosamente, né, esses caras daqui, né, o parênteses de equação deles dá uma delta. Então, em particular, dá uma delta dividido por constante, né? E h cortado. E aí, se você usar o postulado de quantização e transformar isso em computadores, esses caras daqui, que estão multiplicando a exponencial e o conjugado complexo dela, eles vão ter a comutação de deltas. Né? Ou seja, vamos supor que o lambda é igual a k. Então, eles comutam. A comutação deles dá 1. E se for diferente, vocês têm lambdas ou k diferentes, isso dá 0. O que é curioso, né? É que se o lambda é igual a k, isso parece muito com o operador de criação e relação do oscilador harmônico na mecânica quântica. E aí, beleza. Eu posso jogar esses caras, né? Eu tenho aqui o A como transformado de Fourier, eu tenho H em termos, eu sei escrever o campo elétrico em termos de potencial, eu tenho H em termos do campo elétrico de potencial, então eu tenho H em termos desse A e AW. E curiosamente dá esse cara daqui. Ou seja, esse cara o operador associado desse cara, o operador associado desse cara, mais um meio vezes identidade. Ou seja, aqui eu tenho um cara que a gente chama de operador número, né, porque se você aplicar isso no estado qualquer de espaço de Fock, ele te dá um número natural. E mais um cara, um meio, que é o que a gente chama de energia de ponto zero. Né? A gente poderia interpretar isso, né, como o vácuo tendo energia. Né?
Basicamente, quando esses caras dão zero, pode significar que não tem nenhum fóton no vácuo, basicamente. E, mesmo como não tem fóton no vácuo, ainda tem energia. Você pode interpretar o hamiltoniano com energia. Né? Então, esse é o resultado da quantização do eletromagnetismo máximo. Agora vamos para a troca. Temos métodos. Tranquilo, é o suficiente. Como eu falei, a maior parte dessa apresentação são prolegômenos, e eu só ia falar das teorias alternativas no final. Beleza. O que é a teoria de Proctor? Bom, eu, em vez de pegar a Lagrangiana de Maxwell, eu pego a Lagrangiana de Maxwell mais um cara, que é esse cara daqui, que é o m quadrado vezes o potencial vezes o potencial. Quando eu boto esse cara, eu posso, quando eu quantizar, isso vai poder ser interpretado como a massa do fóton. Né? Então essa aqui é como se fosse a Lagrangiana do fóton com massa. Se eu aplicar o princípio de Hamilton, ou seja, extremizar a ação, eu chego no que a gente chama de equação de Proctor, que é quase as equações de Maxwell, só que com esse termo de massa a mais. E essa equação de Proctor é como se fosse equivalente às equações de Maxwell, que se reduz as equações de Maxwell quando eu boto o n para zero. E quando e para a equação de Proctor, eu quebro a liberdade de calibre. Porque aqui, antes, se eu fizesse a transformação, isso não ia mudar as equações de Maxwell, mas muda a equação de Proctor. Então não tem mais liberdade de calibre na teoria de Proctor. Só que eu continuo tendo vínculo. Se eu fizer a hamiltoniana bonitinho, calculo a hamiltoniana, que estou chamando de Legendre, encontro os campos conjugados, né? π0, π. Vai dar zero de novo, esse cara. Então não consigo inverter de novo. Então a teoria de Proctor ela continua tendo vínculo. E aí o que acontece? Eu vou ter um sistema vinculado, eu posso jogar condições de consistência, ou seja, é que a derivada do vínculo na minha hipersuperfície dá zero. Se isso acontece, isso vai me dar um outro vínculo, que é esse vínculo daqui. Basicamente que o A0 menos 1 sobre o quadrado de R é fracamente zero. É um outro vínculo. Nessa hipersuperfície que eu estou considerando a teoria do Proctor. Se eu faço isso, eu consigo escrever o A0 em termos de outros caras. Né? Então, aqui a gente tem uma coisa gritante. Né? Essa teoria de Proctor, ela implora para eu remover o zero da teoria. Né? Por quê? Eu tenho um vínculo aqui com zero. O π0, ele dá zero, fracamente na minha hipersuperfície. E o A0, eu posso escrever em termos do resto. Né? Então, isso implora para eu esquecer os zeros e considerar só o 1, 2, 3. Né? E, de fato, uma coisa que a gente vai perceber é que se os multiplicadores de Lagrange, né, do C4, da teoria total, do vínculo, eles vão ser univocamente definidos por esses dois vínculos. Aquela matriz lá vai ter determinante não nulo. Então, vou ter uma evolução temporal unívoca na teoria de Proctor. Se isso acontece, eu não preciso fixar calibre. Ou seja, isso é consistente com o que foi dito antes, de que essa liberdade de calibre é quebrada na teoria de Proctor. Então, eu não preciso fazer fixação de calibre na teoria de Proctor. Ela não é uma teoria que tem liberdade de calibre. Ou seja, a minha evolução temporal do meu sistema está univocamente determinada já automaticamente. E, além disso, a minha projeção das relações dos pais de equação ou das relações de mutação de meio para a superfície, ela é só eu dizer que a comutação entre os zeros dá zero. Né? E o resto não precisa mudar nada, né? Porque eu só tenho, todos os meus vínculos estão associados às componentes zeros. Né? Então o resto fica normal. Eu não preciso impor condição de transversalidade. Ou seja, eu não preciso impor div de A, nem div de E igual a zero. E eu não preciso fazer aquele derivada sobre raiz delta. Então, isso aqui me dá esse computador aqui que não precisa lá ter a conjunção transversal. O que significa que quando eu vou para o espaço de Fourier, eu não preciso ter modos transversais. Não preciso ter exclusivamente modos transversais. Eu posso ter modos longitudinais. Então aqui eu posso ter o meu vetor de polarização muito de 1 a 3. E esse ômega, se você fizer a conta direitinho, você pode ver que ele é
o ômega de antes era só o número de onda, né? A frequência era o número de onda porque o ômega é CK e Z é onda. Então, e aqui é o número de onda mais uma massa. E se você usar, por exemplo, relação de de Broglie, essas coisas, você pode interpretar esse cara aqui como uma massa de partícula. Porque você pode pensar esse cara aqui como um momento, aí componente espacial do momento, componente temporal do momento, e aqui vai dar uma massa, que é um módulo de momento. A ordem. Então você pode pensar que nessa equação daqui, que a única diferença da outra é que tem 3 modos de polarização, e que o ômega, em vez de ser só o K, é o raiz de k quadrado mais m quadrado, ela se reflete o seguinte: quando o fóton tem massa, você tem polarização longitudinal. E uma relação de dispersão um pouquinho diferente. Né? E aí, você pode fazer a mesma coisa. Você faz algebrismo e chega na relação de comutação entre coeficiente e fluido. Né? E aí você chega numa Hamiltoniana idêntica, só com uma ômega diferente com 3 modos de polarização. E aí, uma coisa curiosa é que você percebe que isso daqui reduz ao caso máximo quando você joga para zero. Mas o modo de polarização não necessariamente. Né? Não é claro se isso daqui se reduz a 2 modos de polarização quando você leva para zero. Né? Então, isso é uma coisa curiosa. Né? O modo longitudinal não parece que ele, quando você joga ele para zero, esse cara morre. O modo longitudinal. Então, uma coisa interessante, parece que quando você faz troca, faz um tiro de n a zero, não cai máximo no cara quântico. Pelo menos aparentemente. Ao contrário do caso clássico, que cai. Que é só você jogar n para zero e a equação de troca vira a equação de máximo. Então, essa é a equação de troca. O interessante dela, não tem liberdade de calibre, tem um módulo longitudinal. E agora eu ia falar um pouco da Lagrange de Liouville, o Bernoulli Solon. Porque esses caras, né, é basicamente um zeitgeist da época. Zeitgeist, o espírito do tempo. Que era a época dos anos 30 lá, que eles estavam muito incomodados com a energia de ponto zero, aquele termo de 1,5 lá. Então eles quiseram criar uma Hamiltoniana que não gerasse energia de ponto zero. Uma forma bem peculiar de fazer isso é você pensar, vou jogar uma Hamiltoniana que tem 2 campos aqui, seja lá quais eles forem, que já é um campo vezes o complexo dele. Né? E aí não vai ter aquele termo meio mais comutador lá que vai aparecer. Eles tentaram fazer isso e acharam o seguinte: para esses campos aqui, isso acontecer, eu teria que ter esses campos definidos dessa forma estranha daqui, esquisita, e essa lagrangiana, bem esquisita. Também aqui o raiz de menos delta é aquilo, né? Você joga na exponencial e cai o módulo no meio de novo. E quando você aplica o princípio de Hamilton nessa lagrangiana, você chega exatamente nas leis rotacionais das equações de Maxwell. As leis rotacionais, tanto divide B quanto divide E. E beleza. Então eu chego nas equações de Maxwell e estou seguro. Faltam as leis de Gauss, que eu vou explicar daqui a pouco. E eu posso fazer uma transformação de Legendre, chego na Hamiltoniana, e eu chego exatamente nessa Hamiltoniana. E eu chego nessas variáveis conjugadas. Né? O P ele vai ser 1 sobre 2 em raiz de delta vezes o F estrela. Então esse aqui é o meu momento conjugado do meu campo F. Só que não tem nada dessa teoria que diz que leve as leis de Gauss. Né? Eu tenho que jogá-las por fora. Né? E é basicamente isso que eu faço. Se eu coloco essas condições aqui, eu garanto que as leis de Gauss estão satisfeitas. Se eu coloco a divergência do F e a divergência da estrela, é zero. E eu posso pensar isso como se fosse um vínculo, uma função de calibre. Uma fixação de calibre. Só que talvez não exatamente, né? Porque não tem nenhum vínculo. As variáveis são de fato independentes aqui. Só que eu escolho, porque eu quero que dê certo experimentalmente, porque eu sei que a lei de Gauss vale experimentalmente, eu escolho uma superfície que eu quiser. Né? Eu escolho uma superfície que eu quero, que é que satisfaça isso daqui. Né? Então é como se fosse um calibre artificial que você cria para satisfazer o que a gente já conhece na natureza. Então eu imponho que isso aqui tem que acontecer. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que colocar delta transverso. Né? Ou seja, eu tenho que projetar as minhas relações de comutação, no caso, na minha superfície que eu estou olhando. Ou seja, eu tenho uma coisa parecida com o Maxwell. O que é interessante aqui é que, quando eu vou para o espaço de Fourier, eu não preciso fazer o real mais complexo, porque eu não preciso fazer um cara mais conjugado dele,
porque o meu campo não precisa ser real mais. E esse cara daqui, eu posso só fazer uma transformação mais direta. E aí eu consigo achar as relações de computação entre esse cara e o conjugado complexo dele. Só que nesse caso, em vez do conjugado complexo ser o outro cara que estava transformado em Fourier, ele é simplesmente o momento, né? É proporcional ao momento. Que esse cara daqui. E aí, eu chego nessa relação de computação aqui, entre o F e o estrela. E aí, quando eu jogo no Hamiltoniano, eu tenho exatamente o que eu queria. Um Fzinho, estrela Fzinho, que não vai ter energia de ponto zero dessa vez, né? Porque esse cara daqui é só um operador número. Que eu esqueci de botar um chapéuzinho para exposição. E não tem termo de energia de ponto zero. E essa é a teoria de unificação longa. A gente percebe, só tem motos transversais, igual ao máximo, só que não tem energia de ponto zero. E aí, o meu epílogo é simplesmente uma tabela resumindo tudo que as diferenças que cada uma das teorias dos motos. Bom, é isso. Vamos apresentar um pouco, então. Todo mundo, por favor. Foi um tempinho mais ou menos certinho. Mais mais ou menos certinho. Nós temos aí uns 3 minutinhos. Aí, só uma coisa, Tarek. Calma, Tarek. Nós vamos ir para as perguntas e em algum momento o Natanael vai passar ali para pedir o negócio de volta e aí não vai poder mais ter acesso ao slide, mas aí a gente olha no computador, qualquer coisa assim. Então, tá, perguntas no geral. Quem tem alguma coisa? Pode falar agora, se quiser. Pode voltar na do campo som. Esse F, o F, na outra negócio para o escritório aberto. Esse F você escolheu para que o que acontecesse. Para aquele cara das equações de Maxwell. Os caras das equações de Maxwell. Mas não tem termos de fonte, né? Então, um cara das equações de Maxwell com fonte. Né? Exatamente. Fiz tudo aqui no vácuo. Fiz tudo no vácuo. Mas dá para colocar o termo de fonte que aparece nas equações de Maxwell com fonte, na teoria de Solomon. Nas outras foi citado, né? Próprio. Sim. Máximo tem de fonte também. Exatamente. Nessa tem como enfiar tem fonte? Ou não? Eu acho que dá, só que eu não fiz isso. Tudo bem, Mas acho que dá, sim. Sim. Tá. Eu tenho uma pergunta também. Volta, por favor, uns 2 slides, por favor. Não, mais um, na verdade. Tudo bem. Deixa eu voltar aí. Bicho. Volta do zero. Aqui, ó. Mais pra cá. Aqui. Tipo, quando você faz ali aquela função temporal, você disse que você não colocou o termo do Derron A no contexto, né? Sim. Só que, por isso que eu nunca entendi quando você faz esse tipo de coisa com os campos, assim. Aparece na conta, se você quiser, aparece na conta o Derron A, Derron B? Cara, aparece, eu acho que uma coisa diferente. Aparece Porque um não é esquisito. só Derron A. É só Derron A, entendeu? Eu acho que não pode ser, porque o A é um funcional, né? Esquece a função, põe o qualificação, né? Não é exatamente derroador que aparece, deve ser outra coisa, né? Deve ser. É porque o funcional não depende do tempo, né? Ele depende de uma função que depende do tempo. Então, vai ser o seguinte, quando você está fazendo qualquer coisa só, campos eletromagnéticos, rodando pelo ar, Sim. tem independência explícita do tempo, não é ninguém. Sim, isso. Então, como é que você está fazendo uma coisa parece uma exponencial cosseno do MDT? Isso é uma função estabilidade. É explícito. Nada explícito. Uma dependência explícita do tempo. Não, Maxwell não tem nada explícito. Não tem dependência explícita do tempo? O raptor de Maxwell não. Não, você resolve as equações de Maxwell para uma onda eletromagnética no vácuo. Mas por que você está chamando de dependência explícita? Porque A onda tem. você define depender explicitamente do tempo com uma função hamiltoniana, né? Que ela é uma função de, caso aqui, né? PQT, ou Φ, Πα, ou se quiser X, Mi, né? Esse cara, ele pode depender... Ele pode depender explicitamente do tempo. No caso, você dizer que depende explicitamente do tempo é simplesmente que tem um T aqui, né? Ou seja, que você faz
Você não faz a composta, né? O próprio hamiltoniano já é uma função do tempo. Né? Então, né, se você fizer a composta, então não vai depender do tempo. Né? Mas aí, acho que dependência explícita é simplesmente a hamiltoniana, né, se tem um terceiro aqui, vírgula T, esse vírgula T, ele aparece na forma funcional, na lei, na regra da função. Eu acho que é isso. Então precisa de um hamiltoniano para você dizer se eles dependem. Pelo menos, para mim, independência explícita do tempo só está definido se tem uma função lagrangiana hamiltoniana aqui. Tá? Diga. Quando você do Rosenfeld, você deu um motivo muito óbvio de que as pessoas não queriam aceitar que ela tem energia, então tiraram isso. E abriu mão de duas coisas. Lá no próprio você não deu nenhuma motivação de botar o foco na massa. Por que eles tá. Tem algumas coisas. Primeiro, tem 3 coisas que eu vou dizer. Primeiro que você não sabe. Suponha que Proca cai em Maxwell continuamente. Como é que você sabe que o fóton não tem massa? Então, o Proca seria um caso geral, né? Que você abarca todas as situações possíveis. Né? Ele pode só ter uma massa muito pequena que a gente não consegue detectar. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa. Proca não precisa de fixação de calibre. Né? Como a gente viu aqui. Aqui. Eles queriam ativamente se livrar da liberdade de calibre. Da fixação de calibre, de ter que escolher um calibre específico se você quiser codizar a teoria. Né? E uma terceira coisa é basicamente pragmática. O Proca ele pode modelar várias situações reais, né, físicas, como por exemplo em matéria condensada. Né? Tipo, você tem vários elétrons, aí você tem blindagem. Quando você tem blindagem, aí você pode pensar que a onda eletromagnética ela decai, né? E aí isso é equivalente a como se fosse uma partícula macia. E aí, essa poderia ser a motivação. Mais uma pergunta. Gente, você pode ficar à vontade com pergunta e é quando ela aparecer, sabe? Se a gente pergunta, depois a última pergunta e eu paro de gravar, mas a gente pode ficar batendo, fala à vontade. Ele é muito teimoso, né? Mas a pergunta é a seguinte, eu faço um pergunta, falar que eu lembrei. Em Proca, não tem liberdade de calibre, né? Isso. A carga se conserva? Sim, você consegue. Mas antes, a A demonstração... base do teorema de Noether não A vale. volta não o que você falou não foi de Noether, foi a volta. Sim, eu falei que está associado. Por isso que eu ia falar que é uma consequência do teorema de Noether. Eu falei que está intimamente ligado com o teorema de Noether. Perfeito. Eu estou plenamente satisfeito com a resposta. Então, se eu não tem mais perguntas, eu vou parar a gravação, mas aí a gente... A coisa pode perguntar para o coordenador, tá bom? Também.